Olá, este é o programa De Bem com a Vida, mais uma vez com vocês, trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Semanalmente viemos falando sobre técnicas terapêuticas, medicina, as doenças, de que maneira tratamos. Já falamos algumas vezes dos tratamentos homeopáticos, dos tratamentos com acupuntura e medicina chinesa e também do tratamento alopático das doenças, né? E de que maneira cada uma dessas terapêuticas, dessas técnicas são utilizadas e se podem ser utilizadas integralmente ao mesmo tempo. Então a pergunta hoje é: podemos tratar a mesma doença conjuntamente com a homeopatia, com a alopatia e com a medicina chinesa, com a acupuntura? Podemos tratar com as três terapêuticas ao mesmo tempo? Então hoje vamos falar sobre isso. Você que está nos assistindo, eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, médico clínico geral e também acupunturista e homeopata, e trabalho com a medicina da antroposofia, sob a orientação da antroposofia, que é uma ciência criada por Rudolf Steiner no começo do século XIX, no século XX, 1920 e poucos, né? O Rudolf Steiner criou essa medicina. Então, só para fazermos aqui um pequeno resumo da evolução dessas medicinas, né? Eu gosto sempre de estar relembrando, eu gosto muito da história da medicina, de que maneira nós viemos evoluindo nesse tempo todo com essas medicinas. Na realidade, medicina é uma só, mas as terapêuticas são diferentes. Então, a medicina tradicional, essa que nós conhecemos no Ocidente, a medicina tecnológica, é uma medicina que evoluiu a partir da Idade Média. Na Idade Média não se tinha nada, era uma medicina terrível, né? Tinha os cirurgiões dentistas, que eram práticos, que faziam as cirurgias, e tudo sem anestesia. Nessa época não se tinha anestesia, não se tinha nada. E em termos de medicamentos, a coisa era muito séria, porque não se tinha conhecimento. Na Idade Média já se tinham perdido todo o conhecimento das ervas, da terapêutica herbária. Então utilizava-se muito pouco, tinha-se muito pouco recurso para tratar as doenças, né? As medicinas no Oriente, a medicina no Oriente continuou evoluindo. A medicina chinesa vinha evoluindo já de 50 séculos para cá, com um grande conhecimento das ervas, né? Então até hoje se utiliza muito aí na medicina chinesa uma quantidade muito grande de ervas com diversas qualidades. E fala-se na história, né, para quem gosta de ler, tem um livro muito interessante que chama Médico de Homens e de Almas. É a história de São Lucas, que foi um médico na época de Cristo, né, 2000 e poucos anos atrás aí, e foi um apóstolo que não conheceu Jesus. E esse livro é um livro histórico. A autora, eu não me lembro o nome da autora agora, é Taylor Cadwell, uma coisa assim. Médico de Homens e de Almas. Então esse livro é muito interessante, conta a história da época de Roma, como se tratava nessa época. Ainda tinha a Universidade de Alexandria, que foi muito conhecida, e parece que nessa época o conhecimento médico ainda era muito bom. Utilizava-se, fazia-se cirurgias até de abdômen, retirava-se tumores abdominais das mulheres, né? Tem descrições lá nesse livro, que foi um levantamento histórico mostrando que a medicina era mais evoluída, muito mais evoluída do que no Renascimento, né, depois da Idade Média. Parece que na Idade Média, que foram aí os 1000 anos de escuridão, né, depois de 400 depois de Cristo, parece que o mundo entrou, pelo menos o mundo ocidental, não o oriental, mas o mundo ocidental entrou numa fase aí de obscurantismo da ciência, da arte. Foi uma época em que aquilo que já se sabia foi perdido, né, da arte, das culturas, inclusive a arte médica também foi perdida nessa época. Alguma coisa foi resgatada no Oriente pelos árabes, então os árabes continuaram utilizando aí a medicina. Tem-se até relatos de cirurgias de catarata que eram realizadas
século IV, V depois de Cristo no Oriente, né? Os árabes utilizavam essas cirurgias. Mas na Idade Média, depois aí na época do Renascimento, por volta de 1200, 1300 depois de Cristo, a coisa ainda era muito séria. Então estávamos falando aí dos cirurgiões barbeiros, que eram os que faziam as cirurgias, drenagens, mas tudo sem anestesia, a coisa era muito terrível, né? A anestesia foi desenvolvida somente no século XIX, em 1800 e pouco, foi descoberta a anestesia por dentistas. Um dentista viu uma experiência com gás, né, o gás hilariante, óxido nitroso, que era usado nos circos para alegrar os espectadores. E esse dentista observou que ele tinha uma ação anestésica porque um amigo dele bateu a perna enquanto estava lá sob o efeito do gás e não sentiu nada. Depois eles foram verificar, ele tinha feito ali um ferimento razoável e não sentiu dor. Então ele começou a utilizar anestesia com gás já nessa época. Isso trouxe uma revolução para a medicina ocidental, porque até então os bons cirurgiões dessa época, para quem gosta de ler também, tem um livro muito interessante que chama O Século dos Cirurgiões, que conta toda a história aí da Idade Média. E os cirurgiões nessa época, os bons cirurgiões, eram aqueles que operavam rapidamente. Então eles